Imagine a cena: você chega amanhã cedo no posto de gasolina do seu bairro, cumprimenta o frentista e leva um susto que faz o estômago gelar. O litro da gasolina ou do diesel não subiu aqueles centavos habituais, mas saltou para 9 ou 10 reais de uma vez só. Seu primeiro instinto, claro, seria culpar o governo, a Petrobras ou os impostos estaduais, mas a verdade é muito mais sombria e complexa. O que está sendo ativado agora, a milhares de quilômetros daqui, é uma bomba relógio econômica que vai explodir direto no seu bolso, no frete e na sua rotina diária. Os Estados Unidos finalmente perderam a paciência com os avisos diplomáticos e partiram para a ofensiva mais agressiva e silenciosa contra a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Mas esqueça as imagens de tanques ou mísseis na televisão, a Casa Branca agora mira na jugular financeira e vital de Putin, a infame frota fantasma. Trata-se de uma armada secreta que mantém a máquina de guerra russa viva transportando petróleo ilegalmente pelos oceanos, e Washington decidiu que vai afundar esse esquema custe o que custar para a economia global. Para entender o perigo real que corremos, você precisa olhar muito além das manchetes comuns dos jornais. A Rússia montou uma operação de contrabando em escala industrial que deixaria qualquer facção criminosa internacional no chinelo. Eles compraram centenas de navios velhos, verdadeiras sucatas flutuantes que deveriam ter virado ferro velho, e os colocaram para navegar com bandeiras de paraísos fiscais, desligando radares e transferindo petróleo em alto mar como fantasmas na neblina para esconder a origem da carga proibida. Durante 2 anos inteiros, os Estados Unidos fingiram não ver o que acontecia, paralisados pelo medo terrível de que bloquear esse petróleo fizesse o preço mundial disparar, o que destruiria a economia americana em pleno ano de eleição. Mas o cenário político mudou drasticamente. Com a eleição passada e a economia interna dando sinais de estabilidade, Washington sente que agora tem mãos livres para agir. Criaram uma armadilha legal e militar sofisticada para caçar esses barcos, alegando publicamente que representam um risco ambiental inaceitável. A situação fica extremamente tensa e perigosa para nós, brasileiros. Putin já deixou claro que não vai aceitar perder seus navios calado. Moscou respondeu com uma ameaça que gela o sangue de qualquer estrategista: qualquer abordagem americana aos seus petroleiros será considerada um ato de guerra aberta. A Rússia promete escoltar seus navios fantasmas com fragatas armadas até os dentes. Um erro de cálculo no mar, um disparo nervoso de um capitão, e teremos o início de um conflito global sem precedentes. Mas por que você deveria se importar tanto com isso se vive em São Paulo, no interior do Mato Grosso ou no sertão do Nordeste? Porque o Brasil está exatamente na linha de tiro dessa disputa. Embora sejamos grandes produtores de petróleo, nossa infraestrutura nos obriga a importar muito diesel para mover nossos caminhões e escoar a safra do agronegócio. E adivinhe de onde vem grande parte desse diesel barato que tem segurado a inflação no Brasil nos últimos meses? Exatamente da Rússia, que agora virou o alvo principal desse ataque. Se os Estados Unidos conseguirem efetivamente bloquear a frota fantasma, a oferta global de combustível cai drasticamente e o preço vai às nuvens em questão de dias. A Petrobras, que segue a paridade internacional, teria que reajustar tudo nas refinarias. O governo ficaria numa sinuca de bico, ou queima bilhões em subsídios que faltarão na saúde e educação, ou deixa o preço subir e enfrenta a fúria dos caminhoneiros. Nós sabemos bem o trauma que isso causa: quando o diesel dispara, o país simplesmente para de funcionar. Existe também um perigo ambiental real e aterrorizante rondando a nossa costa. Muitos navios da frota sombra russa são bombas relógio flutuantes, com cascos enferrujados, sem manutenção adequada e operados por tripulações amadoras que mal falam inglês. Eles navegam rotas no Atlântico Sul, perigosamente perto de nós. Um vazamento massivo perto do litoral brasileiro ou de áreas turísticas seria um desastre ecológico sem precedentes, e não haveria nenhuma seguradora internacional para pagar a conta bilionária da limpeza. A estratégia de Washington é asfixiar a economia russa até o colapso, mas ao fazer isso, empurra Putin para o desespero total e imprevisível. A Rússia começou a vender petróleo para quem não faz perguntas, a qualquer preço. China e Índia compram barato, refinam em suas indústrias e vendem caro para o Ocidente, lucrando bilhões nessa hipocrisia global. O Brasil, como membro fundador dos BRICS, está nessa corda bamba perigosa, tentando equilibrar interesses comerciais urgentes e a pressão diplomática esmagadora do Ocidente. O Itamaraty tenta manter sua tradição de neutralidade e pragmatismo, mas é difícil quando seu maior parceiro no hemisfério norte declara guerra econômica total ao seu parceiro estratégico nos BRICS. Os Estados Unidos vão começar a pressionar aliados a fechar portos.
Se um navio russo pedir socorro em Santos ou Suape alegando a emergência mecânica, e nós aceitarmos, Washington se enfurece e pode retaliar. Se recusarmos, criamos uma crise diplomática grave com a Rússia, que nos fornece quase todos os fertilizantes essenciais para o nosso agro. O Tesouro americano já começou a publicar listas negras detalhadas de navios, utilizando satélites espiões de última geração e inteligência artificial para rastrear tudo. Eles sabem exatamente quando um barco desliga o transponder ou faz o transbordo da carga em alto mar. A tecnologia moderna acabou com o segredo da frota fantasma. A guerra agora é aberta e visível, e Putin, encurralado e sem ter o que perder financeiramente, torna-se um ator cada vez mais imprevisível e perigoso no tabuleiro mundial. A ofensiva planejada por Washington tem 3 fases brutais e calculadas. Primeiro, expor publicamente os navios e suas rotas. Segundo, sancionar pesadamente quem toca nesse petróleo, do capitão do navio ao banco que processa o pagamento. Terceiro, e mais arriscado, a interceptação física. Estão usando leis marítimas antigas para justificar abordar navios em águas internacionais. É uma jogada de mestre legal, mas na prática funciona como um bloqueio naval não declarado que pode explodir em violência a qualquer momento. Enquanto isso, aqui no Brasil, seguimos distraídos com nossas eternas brigas políticas internas, ignorando completamente o tsunami que se forma no horizonte. Nossa economia é refém do humor do dólar. Se essa guerra energética causar uma recessão nos Estados Unidos ou um novo pico de inflação global, o dólar dispara aqui imediatamente. E dólar alto encarece absolutamente tudo, do pãozinho da padaria ao celular novo. Não é só sobre gasolina, é sobre o preço da estabilidade econômica que demoramos tanto para tentar construir. Putin dobrou a aposta diante da pressão, comprando ainda mais sucata flutuante e montando uma frota que parece digna de um filme pós-apocalíptico. Ele recruta marinheiros desesperados na Ásia pagando em dinheiro vivo, operando totalmente fora do sistema bancário ocidental tradicional. É uma economia pirata operando à luz do dia que funcionou bem até agora, mas a paciência do Ocidente acabou completamente e o cerco está se fechando mais rápido do que qualquer analista imaginava ser possível. O grande calcanhar de Aquiles dessa operação russa são os seguros marítimos internacionais. Cerca de 90% dos navios do mundo são segurados em Londres ou Nova York. Sem esse seguro, um navio não pode entrar na maioria dos portos legais por risco de responsabilidade civil. A Rússia tenta usar seguradoras estatais sem fundos reais de garantia, o que obriga a frota fantasma a fazer rotas muito mais longas e perigosas, aumentando os custos logísticos e o risco de acidentes graves nos oceanos que ninguém vai cobrir. Imagine por um momento o cenário catastrófico de um desses navios russos sofrendo uma avaria grave no mar. A mancha de óleo não respeita fronteiras marítimas e seria um desastre colossal para a vida marinha. As grandes potências interviriam militarmente para conter a ameaça ambiental, dando à OTAN a desculpa perfeita para bloquear estreitos estratégicos. Estamos caminhando sobre uma corda muito fina, e lá embaixo não existe rede de proteção para segurar a economia mundial se algo der errado nessa disputa. A resposta de Moscou também virá com força no terreno digital e cibernético. Especialistas em segurança alertam que a Rússia pode atacar infraestruturas energéticas do Ocidente via hackers em retaliação. Se Washington ataca seus navios, a Rússia pode tentar derrubar sistemas de refinarias ou redes elétricas. No mundo totalmente conectado, os sistemas brasileiros ou de multinacionais que operam aqui não estão imunes a esse caos cibernético que pode paralisar serviços essenciais da noite para o dia. O fato mais irônico dessa história é que os Estados Unidos querem fechar a torneira russa, mas o mundo continua viciado em petróleo barato. Querem punir Putin, mas sem pagar mais caro no combustível nas bombas para não perder votos. O Brasil aproveitou o desconto russo no diesel para segurar custos internos de transporte, mas essa promoção pode estar com os dias contados. Se a fonte secar ou for bloqueada, o choque de realidade para o consumidor brasileiro será imediato e muito doloroso no final do mês. Estamos presenciando ao vivo o fim da globalização como a conhecíamos nas últimas décadas. O mundo racha em 2 blocos distintos, os que seguem as regras do dólar e do direito internacional, e os que operam nas sombras, na zona cinzenta onde navega a frota de Putin. Países emergentes como o Brasil, que tentam negociar com todo mundo, precisarão de uma habilidade diplomática extrema para não serem esmagados entre esses 2 gigantes que estão colidindo violentamente diante dos nossos olhos. Na próxima vez que você vir notícias rápidas sobre sanções ou navios petroleiros, não mude de canal achando que é um assunto chato de economia.
Pense no seu carro, no frete das suas compras online e no preço do supermercado. Essa guerra silenciosa no mar está definindo exatamente quanto vai custar a sua vida nos próximos meses. Os Estados Unidos lançaram o desafio, a Rússia aceitou, e o choque é iminente e inevitável para nós que dependemos dessa cadeia global de energia para sobreviver. O aspecto mais inquietante de tudo isso é a calma atual antes da tempestade. Os mercados financeiros ainda não reagiram totalmente porque muitos investidores acham que os Estados Unidos estão apenas blefando. Mas as movimentações militares indicam que desta vez é sério. As engrenagens estão girando para um estrangulamento total. Quando acontecer, o pânico nos mercados de energia será instantâneo, e quem não estiver preparado vai pagar a conta mais cara dessa disputa geopolítica desenfreada. O que nós, cidadãos comuns, podemos fazer? Primeiro, informe-se de verdade, entenda que a inflação é resultado dessas batalhas de titãs e não apenas política local. Segundo, cobre das autoridades planos de contingência reais para crises de abastecimento. Não podemos depender apenas da sorte ou do mercado. Terceiro, prepare o bolso para um mundo mais volátil. A estabilidade acabou, e a adaptação agora é questão de sobrevivência econômica para a sua família nos próximos anos. Essa história apenas começou e vai longe. A frota fantasma continua navegando agora mesmo, com transponders desligados e porões cheios de ouro negro financiando a guerra. Washington afia as facas nos bastidores. No Kremlin, estão prontos para queimar tudo antes de se render. É um jogo de quem pisca primeiro em alto mar, e nós somos passageiros involuntários nesse navio prestes a colidir com um iceberg geopolítico de proporções gigantescas que poucos estão vendo. Se essa análise abriu seus olhos sobre os bastidores reais do poder global, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui nós não damos a notícia rasa que você vê na TV, nós explicamos como o mundo funciona para você decidir melhor. Deixe o like para o algoritmo saber que você quer informação de elite e não fofoca. Compartilhe com quem reclama da gasolina para entender o buraco real em que estamos. Sua inscrição é o que mantém este canal trazendo a verdade nua e crua. No próximo vídeo, vamos revelar algo ainda mais próximo da sua realidade, como grandes facções criminosas brasileiras estão aproveitando essa crise global para lucrar com o roubo de combustíveis e a perfuração de dutos numa escala industrial. É um submundo violento que afeta a sua segurança direta e encarece ainda mais o produto. Você não pode perder essa investigação exclusiva que a mídia tradicional ignora. Nos vemos no próximo vídeo, fique atento.